Bem-vindos ao Ela Pode, o podcast voltado para o empreendedorismo feminino. E hoje temos aí uma convidada super especial. A Paula Prete vai estar conosco nesse dia maravilhoso, nessa tarde, né, quente de Presidente Prudente. Então eu convido a todos que estão aí. Vocês vão poder, né, participar também, ver a publicação desse podcast depois nas plataformas. Vamos deixar as informações. Mas primeiro eu queria me apresentar rapidamente, depois eu vou passar a palavra também para a Juliene, e depois a nossa grande estrela do dia vai falar muito, então vocês pode ter certeza que vai ser um sucesso. Então, primeiramente, queria agradecer a oportunidade, né, da Toledo Prudente de estar abrindo as portas para o nosso podcast e falar. Meu nome é Tarcísio Coelho, né, eu sou professor aí dos cursos de negócios, marketing, publicidade e administração aqui da Toledo, e eu queria passar a bola agora para a Juliene. Ela vai falar um pouquinho também sobre a nossa entrevistada de hoje. Tudo bem, Juliene? Olá, Tarcísio, boa tarde. Eu sou a Juliene, sou professora da Toledo há 15 anos. Hoje estou nos cursos de administração e contábeis. Eu ministro as disciplinas de gestão de pessoas, gestão estratégica de pessoas e comportamento organizacional. E nós tivemos essa ideia do Ela Pode, que é o nosso novo podcast da área de negócios e tecnologia, para a gente poder compartilhar experiências, histórias de mulheres egressas da Toledo, que têm feito aí na nossa região, no Brasil e até no mundo, grandes histórias, empreendendo em suas carreiras, empreendendo em seus negócios e construindo aí, abrindo portas para um futuro bem diferente para a mulher no mundo do trabalho. Muito bom. Muito bem, olha só, antes da Juliene falar, né, do currículo da nossa entrevistada, então vocês podem seguir, ela está nas redes sociais, ela vai falar para nós também o endereço, e eu já adianto, né, que ela tem uma conexão muito forte com as pessoas. Então, se você ainda não segue a Paula Prete, a gente vai deixar também o endereço também nos comentários, ela vai falar sobre isso também. Então aproveitem, porque tem muita história de vida, tem muita história sobre autoestima, tem muita história sobre empreendedorismo feminino, e a gente só tem a ganhar em seguir essas pessoas que são inspiração para nós, né? Lembrando aí que a Paula também é egressa, né, do curso de administração aqui da Toledo Prudente e tem pós-graduação também em gestão de pessoas, tá bom? Bom, como o Tarcísio falou, nossa convidada é a Paula Prete. A Paula tem 36 anos, é mãe do André e da Aurora, esposa do Juninho, empreendedora, administradora de empresas, formada aqui na Toledo Prudente em 2007. Também tem MBA em gestão de pessoas aqui na Toledo. É influencer digital, não dá para dizer que ela agregou esse título ao trabalho dela. Especialista em acessórios. A Paula é sócia da empresa Biju Box há 18 anos, uma empresa familiar que existe há mais de 30 anos, 31 anos esse ano aqui em Prudente. Paula, seus primeiros vídeos foram em maio de 2018. Olha Fiz só. Um estudo lá do seu Instagram. Uau! E você, naquele momento, mostrava somente as peças da loja e não mostrava seu rosto. O primeiro dia que você mostrou seu rosto foi em março de 2019, quase um ano depois, 10, 11 meses depois. E foi no Dia da Mulher, né? Que interessante. Nossa, que você ia fazer uma ação no Dia da Mulher lá para a loja. Então, na verdade, você conta, né, na sua história que a pandemia foi um momento que, de fato, você teve que ir para as redes sociais. Mas há um ano antes da pandemia, você já estava lá mostrando e falando, muito diferente dessa Paula que eu sigo hoje. Sou seguidora fiel, assisto tudo que a Paula faz, o que ela vende, porque ela vende muito também, Tarcísio. Sim, vamos falar sobre isso, sobre as lives que ela faz, com aí para a certeza. cidade toda, para a região. Então, essa timidez que você mostra no começo, talvez superada ou não hoje, né, fez com que você se movimentasse, teve um impulso, acredito que você vai contar isso para nós. Então, a gente queria saber um pouquinho desse início. Por que você foi para o mundo online? Como foi o seu processo de aparecer? E algo que é nítido para mim, como sua seguidora, é a sua mudança de imagem. Né? Então, você muda radicalmente a sua imagem física, né? A sua forma de vestir, a sua forma de falar. Então, a gente quer saber um pouquinho desse início aí. É um prazer tê-la aqui conosco nesse dia e abrindo o nosso podcast, né, sendo a nossa primeira convidada do Ela Pode.
Bom, primeiramente, boa tarde. Eu queria agradecer imensamente esse convite que eu recebi da Ju, e eu fiquei muito emocionada quando ela me fez esse convite, porque quando eu comecei, né, quando eu tive esse start de começar esse meu trabalho no digital, eu lembro que eu escutei um podcast de uma consultora de imagem que era uma advogada, e ela fez essa transição de carreira. E ela gravou um podcast contando a história dela. E mexeu demais comigo escutar aquele podcast. E aí eu falei, nossa, eu vou lutar, eu vou trabalhar, eu vou passar por um processo, e um dia eu quero também poder ter essa oportunidade de contar a minha história. Mas eu falava, como que eu vou contar minha história num podcast? Né? Eu não tenho som, não tenho microfone, isso é impossível. E eu estou aqui hoje para provar que isso não é impossível. Claro, que, sensacional. Né, eu tive essa oportunidade, por isso que eu me emocionei muito, e por isso que para mim é tão importante estar aqui, principalmente sendo a primeira convidada para inaugurar, né? Exato. O podcast da Toledo. Estrear. Podcast, ela muito pode. Bom. Muito obrigada, Tarcísio, Ju. Prazer é nosso. Prazer é todo nosso. Bom, então como que eu comecei? Eu nasci praticamente dentro da loja da minha mãe, né? E a minha mãe, por ser uma empreendedora que viveu num momento difícil, vamos dizer assim, ela não queria que a gente seguisse os passos dela. Ela queria que eu fosse médica, meu irmão engenheiro. E assim foi. Eu fazia o colégio, né, e estudava para passar na medicina. Passei na medicina. Olha só. E fiz uma semana de faculdade. Entrei lá e falei, não é aqui que eu quero ficar. Uau. Não estou aqui. Aí eu peguei e falei pro meu pai tinha conseguido uma bolsa na época. E ele falou, eu pago 1 ano para você, mas depois você vai ter que transferir porque eu não vou dar conta de pagar tudo. Eu falei, pai, não precisa mais. Não é aqui que eu vou ficar. E aí eu tinha passado na administração aqui na Toledo. E eu consegui, eu já cheguei aqui na época das provas. Eu consegui a minha vaga e estava ali, eu consegui naquela época. E aqui fiz a minha faculdade de administração. E bem nesse momento meus pais se separaram. E minha mãe tinha loja. E aí quando meus pais se separaram, nós tínhamos uma loja no Prudente Shopping. Para quem ia ficar essa loja? Ia fechar? E aí como meu pai viu que eu estava na administração, ele falou, então eu te dou a minha parte, não precisa fechar e dividir, eu te dou a minha parte e você toma conta da loja. Aquilo caiu para mim assim, de presente, mas um presente de grego, porque eu falei, não tenho experiência, como é que eu vou administrar uma loja dentro de um shopping? Certo. Mas eu falei, estou fazendo administração, meio caminho andado, vamos lá. E aí foi. E aí eu lembro que eu fazia faculdade junto e trabalhando, né? E é legal que na administração a maioria das pessoas já trabalham, né? É diferente, por exemplo, numa medicina, numa outra área, que você precisa se formar. Na ADM, não. Todo mundo já trabalhava. E aí eu fui fazendo o que eu achava. Só que na minha cabeça eu falava assim... Eu achava que eu precisava trabalhar fora, né? Porque você sempre vê as pessoas crescendo dentro de uma empresa. Então, elas começaram pequenininha, foram crescendo, elas têm essa experiência de trabalhar. Eu falei, como que eu já vou começar dona do negócio, sendo que eu não passei por esse processo? Sim. E eu não entendia isso. Eu falava, será que está certo isso, né? Mas deixa acontecer. Foram 13 anos de loja no shopping. Uau. Foram muito difíceis, porque além de toda essa imaturidade que eu tinha profissional... eu também tive que lidar com esse momento pessoal da separação dos meus pais. E quando eu recebi essa loja, eu recebi também uma missão de dar continuidade ao nosso negócio. Então, isso me deu uma responsabilidade muito maior. Eu não podia falhar. Porque com certeza. Foi meio que uma herança da nossa família, não sei. Aquilo sim, tem algo mais afetivo ali envolvido também, né? Muito, né? E como eu sou uma pessoa muito de emoção, muito sensitiva, certo. Isso tudo mexe muito comigo. Só que aí chegou no momento que a loja não estava indo bem. Por mais que a gente estivesse fazendo tudo que estava ali ao nosso alcance, a loja chegou um momento que estava difícil, o mercado mudou, o público do shopping mudou, eu tentei fazer algumas mudanças. E nos 2 últimos anos, antes da gente fechar na loja do shopping, eu quase até pensei em mudar o nome da loja, transformar o nome, trazer um outro tipo de negócio, visando o público que estava ali dentro do shopping. Certo. Só que aí eu falei, não, acho que não vai dar certo, porque vão ser 2 propostas diferentes, o que a Biju Box oferece e que essa outra loja ia oferecer. Tentei linha infantil, fiz lançamento, eu tenho uma irmã, né, vesti ela de princesa. Encomendei balão, tinha balão da Biju Box, era Biju Box Petit. Olha só. Biju Box Petit pelo shopping inteiro. Foi legal, fiz revista, na época não tinha muito esse negócio de redes sociais. Tinha, mas não era muito, né? Sim.
eu ainda não fazia nada. Mais o Facebook. Era mais Facebook, exatamente. Isso, e a gente não aparecia muito, né? Era mais foto de produtos, né? A gente não tinha essa questão do influenciador de hoje, também, né? A pessoa física não era o dono da loja, era uma modelo, uma agência que você contratava e que tinha um custo altíssimo, né? Exatamente, com certeza. Então, assim, eu vejo, né, como é uma empresa tradicional e como você tem falado aí, né, desde a sua mãe aí, os 30 anos, né? Mais de 30 anos. Eu queria fazer uma pergunta também para abrir, né? Por exemplo, que com certeza tiveram muitos desafios e esses desafios vão se atualizando, digamos assim, durante esses 30 anos, né? Eu queria que você falasse um pouco dessa história também, antes um pouco de você já começar, né? Mas como a sua mãe via essa questão do empreendedorismo feminino, se isso também, lógico, serviu como exemplo para você, mas eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso e também se teve muitas diferenças, né? Desse antes e depois e atualmente, né? Como que você vê essa questão, se está mais aberto, se tem mais obstáculos, como é que está funcionando tudo isso? Porque você fala agora no início, né, Paula, que a sua mãe não gostaria, ela não tinha o desejo que você seguisse a carreira pelas dificuldades que ela havia passado. Então a gente queria ouvir um pouquinho dessa história dela também como empreendedora. A minha mãe, eu admiro muito, porque ela sempre foi uma empreendedora nata, assim. E ela foi uma das pioneiras aqui em Presidente Prudente com a loja Biju Box, então na época não existia, né? E ela começou, na verdade, com peças de montagem. Então ela dava curso. Então naquela época já era um negócio diferente. Entendi. Você comprava o kit das peças e depois ela dava o curso. E aí depois, com o tempo, foram vindo as peças prontas e a minha mãe sempre estava antenada. Então, antigamente, o modelo de divulgação, de marketing era outdoor, era revista, jornais. Isso, sempre no offline, né? Exatamente. E ela sempre estava no meio disso, né? Sensacional. Não, é uma marca famosa. A gente sempre lembra das campanhas também, né? Muitas fotos e sabe o que é legal? As pessoas lembram muito assim, nossa, o meu brinco de casamento foi daquela época, sua mãe que fez pra mim. Então eu vejo que carrega muita história, sabe? Não é só o brinco, mas carrega essa história da tradição de tantos anos, né? E essa campanha é que fica, né? Que marca as pessoas, né? Então vocês fizeram parte da história aí de muitas pessoas, de eventos, enfim, isso é o que vai marcar realmente a marca, né? Fazer aquilo que a gente fala que é a love mark, são as marcas do coração, né? Então com certeza, né? Ela tá presente em bons momentos, né? É um case de sucesso, né? Com certeza. Para a área de marketing, para você trabalhar com os alunos e mostrar toda essa transição, esse processo de mudança. E assim, como a minha mãe podia, ela sempre fazia alguma coisa diferente. Então eu lembro que ela fazia assim, por exemplo, setembro colorido. Daí ela fazia meu pai pendurar umas faixas coloridas na fachada da loja. E aí a cliente entrava, tinha um negócio lá com vários papéis coloridos, e aí ela tira. Então assim, ela sempre inventava ações de marketing dentro, mas sem ela perceber que ela estava fazendo aquilo. Já era formada em marketing. Exatamente, é uma loucura. E vocês continuam isso hoje. Exatamente. Eu acabei de ver uma ação do Carnaval semana passada. Isso é um pouco, acho que faz parte do conceito da marca. Tanto que a gente teve um pouco até de dificuldade de vir para o meio digital por conta disso. Porque a gente carrega esse DNA da marca de olhar no olho da cliente, fazer ações presenciais, né? De receber a cliente na loja. De trazer a experiência para ele ali dentro. Né? Então foi difícil trazer isso pro digital. Exatamente. Mas nós conseguimos. Eu vejo assim, né? A gente sempre fala, e você está falando isso, eu venho algumas coisas na cabeça, né? Então, por exemplo, no marketing a gente fala, né, que a gente quer realmente um casamento com o nosso cliente, né? Então a gente não quer ter só porque ele vai fazer uma compra apenas, etc. E eu vejo que você construindo essa história, né? Realmente essas pessoas estão ali e isso faz parte da vida delas por um bom tempo, né? Então, com certeza, isso aí faz a diferença e serve também de inspiração para outras marcas que estão começando, né? Então, eu já vou emendar uma outra pergunta aqui que já veio na minha cabeça. Então, principalmente disso, né? Como que você vê essa questão agora do digital? Como criar essas conexões com as pessoas, né? Eu vejo que você tem essa habilidade também de estar se conectando, de estar falando a respeito disso, mas eu vejo também que precisa haver também as vendas, né? São várias coisas que precisam estar em pauta, né? As vendas, tem essa conexão, tem também estilo de vida. Você fala sobre autoestima, né? Que são coisas assim que são quase indissociáveis, né? Para as mulheres e para todos nós, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso também. Tá. Eu vou voltar um pouquinho então na minha história para poder dar... Sim, claro. Para eu conseguir explicar essa parte que na minha cabeça tem muito a ver com isso. Então, logo que a gente passou por aquele momento difícil na loja do shopping, para mim era muito, muito difícil ter que fechar. Certo. Então eu tentei de tudo, fiz as linhas, tentamos de tudo, não deu certo.
E aí, nesse momento, que a gente estava nesse momento, fecha, não fecha, o que a gente faz, tal, eu engravidei. E aí eu engravidei e durou 15 dias minha gestação. Eu perdi a gestação e perdi uma trompa. Então foi muito difícil para mim, porque eu falei, não vou engravidar mais, né? Eu vi uma dificuldade. E eu falei, não, agora eu não vou mais fechar a loja, agora eu vou continuar, porque já juntou com outro problema pessoal, né? Que a gente acaba carregando. E aí, dali 2 meses, eu engravidei de novo. Olha inesperadamente. Então, aí, quando eu engravidei de novo, firmou tudo, eu falei, não, agora eu quero me dedicar ao meu filho. Sim. E acho que foi esse pontapé que me deu coragem de fechar aquele ciclo. Entendi. Nesse último período, antes de eu engravidar, eu vivi um momento muito tenso, né? Fecha, não fecha, porque fechar um negócio é muito difícil. Ainda mais tão familiar, exatamente. Né? Então, para mim, era um fracasso muito grande. Entendi. Então, esse ano antes de eu engravidar, eu tive um transtorno de ansiedade pesadíssimo, fiz acompanhamento com psiquiatra, remédio, tive síndrome do pânico. Foi muito difícil, mas eu fui fazendo tratamento e tal, e foi depois da gravidez que eu consegui me curar. Acho que eu precisava de acontecer tudo isso, né? Acho que nada na nossa vida é por acaso. Exatamente. E aí, quando eu decidi fechar a loja, nós recebemos uma proposta para abrir num salão de beleza, dentro do salão da Sandra Almeida, que era um espaço, um salão que tinha várias... E o salão existe hoje, né? Ainda tem o espaço lá. E aí, para mim, também foi mais fácil, porque, então não fechei, estou transferindo. Certo. Mas mesmo assim, eu senti um fracasso profissional. Mesmo que eu estava já encarando a maternidade e tal, então fechamos a loja e fomos para o salão da Sandra Almeida. Aí eu estava focada muito na gravidez, passou um ano... E olha que engraçado, Ju. Nós abrimos no salão da Sandra Almeida dia 8 de março de 2016. E fechamos dia 8 de março de 2017, um ano depois. Que loucura, gente. Em 2019, você mostrou as caras nas redes sociais. O Dia da Mulher foi um marco. E aí, 2022, o primeiro podcast de mulheres da Toledo. Quem vem? Quem é a convidada? Exato. Nossa, estamos próximos do próximo dia 8 também, né? Está aí, as portas. Muito legal isso. Então, a gente acabou fechando também essa loja que nós abrimos lá, porque era o mesmo público, acabou não dando certo. E aí eu me vi totalmente perdida. Logo, eu engravidei da Aurora, da minha segunda filha. Então, eu tinha o André, que tinha 1 aninho e pouco, eles têm 1 ano e 8 meses de diferença. A Aurora tinha nascido. Nesse tempo, também, a minha mãe descobriu um câncer. E aí, eu já tinha fechado a loja do shopping, a loja da Sandra Almeida. Grávida com o André pequeno, minha mãe doente, eu falei, pronto, acabou o Biju Box, não vai ter mais nada. E aí tudo caminhava para a gente fechar também a matriz. E era a decisão que a gente tinha mantido. Na época, o meu irmão, ele é engenheiro formado, né? E ele morava em Londres, ele estava passando uma temporada lá. E ele vendo toda a situação da minha família, né? E eu falei, Bruno, a gente vai fechar, não tem mais o que fazer e tal. E aí eu falei, só se você voltasse, porque como é uma empresa familiar, para minha mãe era muito difícil esse negócio, vou contratar uma gerência ou alguém para... Não dava, entendeu? Uma história. Né? É difícil, né? E aí o Bruno pegou e falou, então se eu voltar para pegar essa parte do administrativo tal, eu falei, Bruno, não sei, talvez dê certo, ficou por isso mesmo. E aí passou um tempo, 1 mês mais ou menos, meu irmão voltou de surpresa. Uau! E ele não contou para ninguém. E quando eu vi ele, até tem um vídeo no meu Insta que eu mostro esse retorno dele, para mim foi meio que assim, uma luz no fundo do túnel, porque eu vi que o nosso sonho de não acabar com a Biju Box, de manter o negócio, não ia acabar ali, né? O Bruno ia conseguir ajudar. Não, a gente não sabia como, porque imagina, um engenheiro chegar ali e assim, eu e a minha mãe, a gente sempre teve um relacionamento muito difícil dentro da loja. Porque apesar de eu ter aprendido muito com ela, eu sou muito grata e tudo que eu aprendi, mas a gente sempre foi muito diferente. Então eu queria fazer algumas coisas, ela falava que não, e ela queria fazer outras e não, então era muito difícil. O Bruno sempre assistia aquilo e ele falava, Deus, eu não quero nunca estar aí nesse meio, né? Então ele via a dificuldade. E os meus pais também se separaram dentro da empresa porque trabalharam um tempo junto. Então a gente carrega esses traumas, vamos dizer assim, né? E o Bruno não, ele falou, não, eu vou. E ele veio e aí foi a partir daí que ele falou assim, Paula, agora a gente precisa mudar a cara do negócio. Para a gente sobreviver e para a gente reerguer a empresa, porque nisso a marca estava abandonada. Imagina, fechamos a loja do shopping, perdemos uma clientela absurda. Eu lembro que na época a gente tentava ligar, ninguém queria. Eu ligava e falava, oi fulana, você era cliente nossa do shopping, você não quer vir aqui e tal? Não, eu recebi tantos nãos. E eu falava, meu Deus, como que eu vou reerguer o meu negócio, né? Como que eu vou dar continuidade nisso? Nesse momento a minha mãe se afastou um pouco porque ela estava fazendo tratamento.
Nisso, a Aurora já estava com 1 aninho mais ou menos, até que um dia o Bruno chegou e falou assim, eu já consegui organizar um pouco do administrativo, a gente estava devendo bastante, ele conseguiu organizar essa parte, né, do financeiro. E ele falou, agora a gente precisa vender. Como que a gente vai fazer? Eu falei, não sei. Ele falou, eu sei. Eu falei, como? Ele falou, você vai dar sua cara nas redes sociais. Eu falei, não vou. Falei, não vou. Imagina, nunca que eu vou aparecer. Ele falou, vai, Paula, você é a cara do negócio. A minha mãe sempre foi a cara do negócio. E nada mais certo do que você ser. E eu, imagina, Bruno, eu morro de vergonha. O que as pessoas vão falar de mim? E aí ele falava assim, você tem que... Eu dizia, não, eu não tenho esse perfil. E aí o mais engraçado é que eu estava num momento que eu achava que eu me conhecia, né? Todo mundo fala de autoconhecimento, você fala, eu já me conheço. Justamente. Eu não conhecia nada. Mãe, sabe de tudo. Formada, pronta, sabe de nada, inocente. Nada. Mas não para as redes sociais. Exatamente. E eu sempre... Engraçado que quando eu tive a loja no shopping, aí falando um pouco dessa questão da imagem, eu sempre gostei de moda, sempre gostei de me vestir bem. E sempre via minha mãe, sempre foi minha maior inspiração, porque minha mãe nunca, ela sempre está impecável, né? E ela sempre fez jus. Hoje. Mas na época, minha mãe sempre fez jus ao negócio dela, porque minha mãe sempre andou. E eu, assim, apesar de ter nascido nesse meio, eu sempre gostava, sempre tive autoestima ok. Nunca fui uma pessoa que não tinha autoestima baixa. Sempre, porque eu via minha mãe sempre trabalhou isso muito dentro da gente. Olha, você é linda, né? O meu irmão mesmo fala que ele é muito modesto. Então a gente viveu nesse meio, né? Nunca tivemos esse problema. Mas eu acho que eu sofri tanto dentro da loja do shopping que eu esqueci dessa parte da minha imagem. Eu não me ligava. E o que eu fazia? Eu passava a maior parte do meu tempo trabalhando no shopping, de segunda a sexta, por exemplo, sem cuidar da minha imagem, não passava uma maquiagem, não arrumava cabelo, não usava os acessórios. Para mim, a mulher, ela tinha que andar bonita e arrumada na hora de ir numa festa numa ocasião, enfim. Até que um dia, numa dessas nossas tentativas de reerguer a empresa, nós fomos convidados para participar de um evento, de uma feira de noivas. Olha, e daí foi o Oswaldo Bert, inclusive, que foi lá para fechar com a gente. E aí ele me viu daquele jeito que eu sempre andava. E aí ele disse assim, então tá bom, fechamos, tal. No dia do evento, ele me encontrou e eu estava arrumada. Por quê? Porque eu me arrumava só quando era um evento. Quando ele me cruzou no corredor, ele não me cumprimentou. Eu falei, na hora de fechar o contrato, você conversa comigo. Agora não vai me olhar? Voltei, cutuquei ele. E aí eu disse, oi, Oswaldo, tudo bem? Ele olhou, ele disse, quem é você? Eu disse, eu sou a Paula da Biju Box. Ele, não é você. Menina, como você é linda. Você tinha que andar assim todos os dias que você ia vender o seu produto sem abrir sua boca. Aquilo eu falo que foi um tapa de luva de pelica, sabe? Tipo, Paula, acorda. Você precisa vestir e usar o seu produto, né? Exatamente. Porque por mais que a gente ache que o conteúdo é o mais importante, a imagem, ela é responsável por mais de 50% da nossa impressão. Conta, querendo ou não, conta. Então, eu falo, quando você vai procurar um médico endócrino, você vai no que tá magrinho, né? Ou se você puder escolher. Lógico que a gente vai levar em consideração o conteúdo, mas a imagem, a estética, ela vende demais, né? E aí eu comecei a mudar a minha maneira de vestir, comecei a usar mais cores, comecei a mudar a minha imagem fora. E eu lembro que depois desse dia que eu comecei a me arrumar, e já lá na loja matriz, né? Eu abri a porta para uma cliente, ela olhou, ela falou, meu Deus, Paula, como você está diferente. Então as pessoas começaram a se assustar de me ver arrumada. Então eu sempre falo isso no meu Instagram. Eu falo, no começo as pessoas vão assustar, porque você não está acostumada a andar daquele jeito. Mas depois você vai servir de inspiração. E eu aí, acho que nesse momento, acho que um desafio grande é a gente agradecer, receber os elogios. Isso. Porque a tendência é a gente falar assim, a mulher falar assim, não, imagina, né? Isso é verdade, ou, por exemplo, Ju. Nossa, Paula, que camisa linda. Comprei, paguei baratinho. Linda mesmo, né? Obrigada. Sim. Então, assim, a gente tem essa dificuldade da aceitação do elogio, de dizer o quanto você é bonita, o quanto você é competente. Né? Você é bonita, mas você também é competente. Então, porque pra gente que estuda, que trabalha, a gente quer ser valorizada pelo nosso conhecimento, pelo nosso conteúdo, como você falou. E o externo parece e é tratado muitas vezes como fútil. Sim. E na verdade não é, faz parte do nosso perfil, da nossa identidade.
e de como você também quer ser visto pelas outras pessoas. Sim, exatamente. E aí, quando meu irmão falou que eu tinha que ir para as redes sociais, né? E eu já estava passando por esse processo de transformação de imagem, porque eu falei, como que eu vou para as redes sociais falar de uma coisa que eu não uso? Não faz sentido. Aí, para mim, foi o primeiro divisor de águas, que eu falei, pera, primeiro eu vou precisar me transformar para poder mostrar o meu produto. Não adianta eu chegar aqui desse jeito e falar, abrir a câmera e falar, oi gente, tudo bem, vamos comprar esse brinco. Ninguém vai querer comprar o brinco. Exato. Porque daí eu fui ver que eu não vendia brinco, não vendia colar, não vendia acessório. Eu vendia autoestima, empoderamento. E como que uma pessoa que não estava passando uma imagem de empoderamento, autoestima, beleza, ia vender um produto? Não fazia sentido. E aí eu falei, acho que ela já fez marketing também, viu? Eu acho, hein? Que o curso de administração tem bons professores de marketing. Sim. Né, Tarcísio? Ele é professor agora de marketing. Eu tenho vontade de voltar a estudar, porque nossa, amava, muito bom. Mas enfim, e aí eu mudei, comecei a mudar aos poucos, né? Porque eu falo que esse processo, ele tem hora para começar, mas nunca para acabar. A gente sempre vai estar nesse processo de mudança, a gente vai se autoconhecendo. Aí eu busquei estudar um pouco mais essa parte de autoconhecimento, entender a nossa mente, porque às vezes as mudanças não estão no nosso consciente, né? Eu falo assim, que está lá no subconsciente, e mesmo na consciência você querendo mudar, se você não mexer lá no oculto, você não consegue colocar para fora. Então eu busquei muito essa parte, isso também me ajudou bastante, e comecei a estudar sobre essa parte de marketing digital. E não só sobre marketing digital, eu comecei a estudar sobre gestão de marca pessoal, que é o branding. Sensacional, que para mim também foi assim, um divisor de águas. Porque eu entendi, para mim sempre foi muito difícil esse negócio da propaganda. Nunca fui. Sério? Eu nunca fui convencida muito por propaganda. Entendi. Eu sempre fui de me conectar. Então, quando eu comecei a estudar branding, eu vi sobre cases de sucesso como Chanel e Gucci e outras milhões de marcas que trazem essa genética de história, de conexão, que você vê que a marca não vende o produto, ela vende a experiência. E aí foi quando eu vi isso, eu falei assim, eu quero isso pro meu negócio. E aí eu desejei, eu falei assim, eu pus data. Daqui 5 anos eu quero o meu negócio sendo desejado, eu quero minha marca sendo desejada. Já colocou como visão do negócio, Coloquei como visão. Sensacional. E aí eu comecei a estudar isso, é por isso que eu falo, tem muita gente que tem dificuldade de vir para as redes sociais, por quê? Porque não conhece. E eu também não conheci, então o que eu fiz? Eu fui estudar, eu fui ler, e assim, não fiz curso, fui fazendo com o que eu tinha. Entrava na internet, pesquisava no Instagram, fui consumindo conteúdo gratuito e fui fuçando. Aí parece que a internet ela vai te trazendo mais daquele conteúdo que você está pesquisando, né? Exatamente. Aí você vai, o famoso algoritmo. Eu fui consumindo muito, fiquei muito focada naquilo tudo, né? E aí aos poucos foi quando eu comecei, né? Quando o Bruno deu aquele chacoalhão, eu mostrava, só que eu não tinha resultado. Nesse 1 ano, né, que você comentou, eu gravava mostrando só o produto, com a voz mole, focando no produto. Não focava na outra parte, só focava no produto, então não tinha resultado. E aí que eu acho que mora o perigo, porque quando as pessoas elas vêm sem ter essa noção, né, de como funciona tudo isso, ela desanima. Não deu certo. Desiste. Eu tentei. Eu fui para as redes sociais, mas não deu certo. Verdade. Mas espera aí, você está colocando foco aonde? Você estudou? Você sabe o que está fazendo, né? Então foi o que eu fui atrás. Então eu vi o que eu podia colocar, né? Colocar em mim e o que eu fiz com o que eu podia na época. Aí você vai se descobrindo. Então eu falo, quando você vê um vídeo meu do começo e hoje, muda tudo, muda a postura, a voz, né? Eu odiava a minha voz. Eu falava, meu Deus, as pessoas não vão querer escutar essa voz irritante, né? Então, entra nesse processo de aceitação, de autoconhecimento. Então, por mais que eu tinha uma autoestima ok, eu precisava trabalhar isso em mim. Aí sabe o que é interessante? Quando você vê as pessoas gravando stories, falam assim, grava e sai correndo. Eu sou contra. Eu digo, não, você grava, você assiste, você tem que gostar do que você está vendo. Porque se você não gostar, se você não achar legal, como que outras pessoas vão achar? Aí fica difícil, não né? faz sentido. Exato. Então, tudo que eu filmava, eu assistia, eu falava,
olha, hoje é o que eu posso, mas amanhã eu vou fazer algo melhor. Aí eu comecei, aí eu mostrava só o produto. Aí depois eu comecei a mostrar do pescoço para baixo. Aí eu comecei a usar no meu pulso. Você mostrava, mostrava só a orelha. Cobrinho, não mostrava meu rosto. Sabe qual que era o meu medo? Eu achava assim, meu Deus, vários clientes aqui da loja não me conhecem às vezes pessoalmente. Daí elas vão me ver nas redes sociais e vão falar, ai, que menina chata. Nossa, nem vou mais naquela loja porque agora eu vou poder encontrar ela lá. Olha isso. Não, blogueirinha. E foi ao contrário. Muitas clientes me deram o feedback depois e diziam assim, nossa, eu vinha na sua loja, mas se eu via que você estava, eu ia embora, porque eu achava você tão metida, tão chata, porque era a imagem que eu passava, né? E hoje, elas me conhecendo pelas redes, elas falam, nossa, hoje eu quero ir quando você tá. Foi o efeito contrário, entendeu? Elas puderam te conhecer de verdade, exatamente, né? Olha como a gente como a gente se julga, né? Principalmente a mulher. Sim. A gente faz um julgamento nós mesmas que bloqueia. Então eu me bloqueei muito tempo por conta disso. E aí você fala, o julgamento é do outro? Não, o julgamento é nosso. O pior é o nosso. Esse é o mais duro, né? O outro é fácil, porque só diz respeito a ele. O que o Tarcísio pensa sobre mim diz respeito a ele. Exatamente. Agora, o que eu penso, isso pesa. Né? É. E aí, Paula, nesses vídeos que eu fui estudar, né, toda a sua história novamente, é interessante porque você mostra o acessório no seu cabelo, aí você filma o seu cabelo. Já dava pra ver que você estava arrumada, tal, o brinco na sua orelha. Aí, esse primeiro vídeo, que é do dia 7 de março de 2019... Isso. Porque vocês teriam uma ação no dia 8, então você teve que mostrar a cara, acredito que o seu irmão falou, agora vai lá, que você vai ter que convidar as pessoas. Ju. Você tá maquiada, você tá de batom vermelho, né? Então, assim, tá com os acessórios, então você já vê uma outra pessoa uma outra imagem. Exatamente. Né, que já estava em construção. Aí esse dia foi muito importante, porque o Bruno falou... na verdade, acho que nem foi o Bruno falou. Eu senti... dentro de mim, eu falei assim, não, agora é o momento, eu preciso aparecer. Porque daí eu estudando sobre branding, eu aprendi que por trás de uma marca poderosa, existe uma pessoa poderosa. Exato. Então, se eu queria vender Biju Box, as pessoas precisavam saber quem está por trás da Biju Box. Sim. E eu precisava me mostrar. E nesse momento, a minha mãe, mesmo sendo ela a fundadora, ela já estava dando espaço para eu e meu irmão tomar as rédeas do negócio. Exato. Então, foi como o Bruno disse, ele falou, não faz sentido mais a minha mãe. Minha mãe vai aparecer? Vai, mas não só... você tem que ser a nova cara do negócio. Aí nós fizemos uma foto, colocamos na fachada da loja para trazer essa conexão, essa pessoalidade. Então hoje você passa lá na frente da loja, tem uma foto minha. Certo. Tem muita gente que entra e passa na frente e fala, quem que é essa moça, essa modelo? Aí eu digo, sou eu. Você? Mas, nossa, né? Porque a foto tá toda arrumada. Mudou a foto, né? Mudou, a gente sempre muda. A gente sempre muda. E aí foi quando eu tive mais coragem de aparecer. E mostrar, né? Fui mostrando aos pouquinhos, né? Eu falo que eu fui me despindo aos poucos. Fui mostrando a orelha, mostrar, né? Ali, cá. Um mistério, né? Um mistério no ar. Isso foram o quê? 2 anos, né? Foi quase um ano e pouquinho. Aí veio a pandemia. Daí quando veio a pandemia eu já estava um pouco mais solta, já estava mostrando um pouco mais. E mesmo eu mostrando o rosto, mesmo eu fazendo todo esse processo, né? De conexão de pessoas, né? Uma coisa que eu acho muito legal também, que eu tinha muito na cabeça, era assim, que eu não podia focar só em mim também. Porque dentro da Biju Box não tinha só a Paula, tem uma equipe. Então eu criei meio que personagens para o meu negócio. Então eu dei nomes. Hoje é muito engraçado que as pessoas elas encontram a pessoal da equipe. Então meu irmão é o Big Boss. Então a Alessandra é deusa nipônica. E aí tem as outras meninas, a Juliana. Então eu dou apelidos. E isso traz muita mais conexão, porque as pessoas já chegam lá e falam, Juliana, deusa nipônica, né? Então, assim, eu tento trazer não só a minha imagem, lógico que respeitando a individualidade, né, a exposição de cada um. Sim. Isso também a gente analisa nos perfis profissionais deles, para não invadir. Claro. Mas eu preciso incluir toda a equipe nessa exposição que a gente tem nas redes, porque... Tem pessoas por trás da Biju Box. Quem são essas pessoas? Se eu mostro só a Paula, quando vai uma cliente na loja, ela vai querer só encontrar a Paula. E ela vai encontrar a Alessandra, vai encontrar a Vera, vai encontrar... Então, eu preciso mostrar quem que ela vai encontrar ali, né? Olha só, eu vejo, né, pela sua fala agora, que tem também um trabalho ali de liderança, né, Ju? Acho que a Ju trabalha bastante com isso também, com os alunos. Queria que você falasse um pouco, né,
de como eles te enxergam também, porque você está mais à frente do negócio, né? Sim. E eu vejo que você, nessa sua fala de respeito, de tá olhando para frente, né? Todos na mesma direção, isso tem muito a ver com a liderança, Sim. né? Queria que você falasse um pouco dessa liderança feminina, né, nos dias de hoje, Sim. mas aí fazendo o link, claro, né, com o seu negócio e a sua visão a respeito disso. Certo. Então, na loja, como é uma empresa familiar, chegou num ponto que a gente estava, eu falo que a gente estava com 3 caciques e poucos índios. Só tinha uma funcionária, só a Alessandra, que é a nossa funcionária mais antiga. E como a gente administrava aquilo? Cada um queria mandar de um jeito. E eu sempre fui muito de fazer, de falar e querer fazer do meu jeito e tal. Daí foi quando eu descobri que eu estava na área errada. E quando eu comecei essa parte de divulgação, nós conseguimos organizar, contratamos uma empresa de RH, colocamos os pingos nos is, onde cada um funciona dentro da empresa. E aí nós delimitamos, você não invade o meu espaço, cada um faz o seu. Isso, né? Ótimo. Uma e gestão aí, bem pensada. Bem assim, pensado, né? E eu fazia muito do que o Bruno faz hoje. E aí não me sobrava tempo para fazer onde eu tenho maior performance. Entendeu? Exato. Então, mas às vezes eu falo assim, mas e um pequeno empreendedor, né? Uma pessoa que está começando, como ela vai fazer isso se ela é sozinha? Aí eu digo, sempre você vai saber a hora que você vai ter que delegar funções que não estão dentro do teu perfil para você poder ter uma boa performance naquilo que você faz bem. E aí é o crescimento. Ótimo. Né? E é difícil, porque dói. Difícil. Menino, como foi difícil para mim tirar essas funções, sabe? Eu cadastrava produto, eu fazia muita coisa que me tomava um tempo danado. E não também sobrava, te dá uma né? noção sobrava. do controle do todo, Isso, né? O empreendedor exatamente. tem muito isso, né, Muito. Tarcísio? Sim. Eu preciso estar em tudo e Isso. ser tudo para o meu negócio funcionar. E não é. Você vê quando você traz a sua energia exatamente para aquilo que você é bom, Sim. o negócio cresce. Exatamente. Né? Então, a gestão Ju. de pessoas mostra exatamente isso, que eu tenho que ter as prioridades, eu tenho que ter os perfis para responder a cada ação dentro do negócio. Sim. E o quanto... Mas é um processo, né, É um Paula? processo. Um processo da gente... Por mais que você tivesse a teoria, que você tivesse Sim. todo o conhecimento e tal, a prática, de fato, faz a gente, muitas vezes, travar em algumas questões. E né? doeu muito ter que... Porque, que nem eu falo, eu achava que eu amava fazer aquilo que eu fazia dentro da loja. E fui vendo que não. Não que eu não amava, eu gostava do que eu fazia, mas não era o que fazia meu olho brilhar, o que eu faria até de graça, né? Que a gente fala que é o propósito. Né? O que você faria mesmo se você não ganhasse R$1? Hoje, o que eu faria se eu ganhar R$1 é fazer o que eu faço hoje na internet, nas redes sociais, é compartilhar. Quando eu recebo um feedback de que algumas pessoas mandam, eu comecei a usar cores, eu comecei a me enxergar de uma maneira diferente. Nossa, isso para mim, eu falo assim, nossa, pronto, a minha missão foi feita, sabe? Então, quando eu me encontrei nisso, eu não vou conseguir fazer tudo. Então, para eu fazer aquilo que eu mais amo, que eu fui descobrindo depois, eu preciso deixar. E aí eu lembro que o Bruno estava lá, eu ia lá e dava uma olhadinha, eu falava, ai meu Deus. Será que ele está fazendo certo? Será que ele está fazendo certo? E até hoje, sabe, às vezes. Então, eu falo que a gente tem que se policiar muito, porque se você quer que o negócio vá embora... Não dá para... A minha mãe tinha muito desse perfil centralizador também. Então, também foi um processo tirar isso dela, sabe? Entendi. Porque... que aprendeu dessa forma, né? Muitos anos, né? E eu vejo de uma forma também como inovação, né? Então, você falou tanto da inovação em produtos, mas também de pessoas, né? Sim. Então, eu vejo que você trouxe aí vários processos que anteriormente não existiam e que, de repente, né, se fez necessário, né? Pelo mercado, enfim, pelas... ameaças, oportunidades, tudo aquilo que a gente vê em marketing, né? Então eu queria, lógico, perguntar mais algumas coisas. Eu acho que a Juliane tem algumas cartas na manga. Eu vou passar a bola para ela. Senão o Tarcísio fica aí só... Deixa eu trazer para gestão de pessoas também, para negócios. Senão eu só pego no marketing, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, Paula. Eu acho que o Tarcísio trouxe isso da liderança. Acho que a Paula tem uma liderança compartilhada, né? A Paula tem uma liderança... que de fato foi se construindo, o perfil de líder que vai se construindo. Eu acredito que o seu irmão, por ele ser engenheiro, é algo também que a gente percebe nas formações, né? Que a gente tem os cursos de engenharia também, que eles são muito bons em processos. Isso. Então, essa questão da organização, do alinhamento, enfim. Então, eles são muito bons, dependente da área específica da engenharia. Então, é uma somatória. Você tem vendedoras que estão lá com vocês há um tempão, então isso vai... ganhando mesmo a característica de um time. Vi que esse final de semana vocês foram viajar juntos. Olha. E isso é muito bom para o negócio. Sim. Porque a gente passa parte do nosso dia no trabalho. Né? Provavelmente a sua colaboradora fica mais tempo na loja do que com o filho dela, que já chega no final do dia, já está cansado, enfim. Então,
Então, eu queria que você falasse um pouco também sobre essa organização. Como que você vê isso, principalmente nesse momento que a gente ainda vive de pandemia, que a mulher teve que se reestruturar, muitas foram trabalhar em casa, outras tiveram que sair do trabalho, né? Você ter que gravar vídeos na sua casa, enfim, porque o seu trabalho também, sim, sua casa se tornou uma extensão, sim, do seu trabalho. Então, queria que você falasse sobre esses desafios da gente conseguir conciliar no mercado de trabalho, um sucesso que, né, você tem a sua meta aí, você tem o que você quer conquistar, e as nossas relações pessoais com seus filhos, que são lindos, né? Tem um vídeo deles, depois eu vou te mandar, que é Tarcísio lindo na internet, o seu marido, né? A sua família. Sim. Como que isso é para você e para a mulher hoje, para essa mulher moderna que não quer, né, só o mundo do trabalho, mas quer também as relações pessoais bem constituídas. Sim. Bom, quando você começou, você falou das relações dentro da loja, né? Das meninas passarem mais tempo lá. Isso é uma coisa que eu desejei muito, trazer um ambiente exatamente acolhedor, pensando nisso, trazer esse conceito de família. E para mim sempre foi um desafio, porque quando eu tive a loja do shopping, era uma rotatividade muito grande de funcionários lá, porque era shopping e eu era muito imatura, então eu errei muito, né? E aí eu achava que liderança não era comigo, que eu não era uma boa líder. E é só quando a gente passa por esse processo de autoconhecimento que a gente consegue entender as nossas dores, que a gente vai entender a dor do outro. Exatamente. E conseguir entender o perfil profissional de cada um, saber onde cada um vai, o que vai agradar. Então, às vezes, eu estou dando para o meu funcionário aquilo que me agrada, não que agrada a ele. Às vezes, o que agrada a ele é muito pouco, né? Do que às vezes a gente pensa. Então, esse conceito de foco em pessoas é uma coisa que faz parte da nossa marca. Focar em pessoas, tanto em quem está dentro quanto quem está fora. Seu cliente interno, seu cliente externo. Isso, exatamente. Elas são, né? Elas são, seus clientes. Então, para a gente é muito importante trazer isso, que nem eu digo para elas. O que eu tenho lá de cargo são as vendedoras, né? Tem a Ju, que é assistente de vendas, mas geralmente o foco principal ali é vendedora. E aí eu vejo que tem um pouco de preconceito com o trabalho de ser vendedora. Eu digo vendedora, todo mundo tem que ser um bom vendedor para vender qualquer coisa. E mal sabe uma pessoa o poder que ela tem se ela tem esse dom de vender, porque ela pode tudo que ela quiser, né? Uma pessoa que vende. Então eu sempre digo para as meninas que estão lá, eu digo, olha, pode ser que você tenha outros sonhos, mas se permita se autoconhecer dentro dessa profissão que é maravilhosa, né? Eu me conheci, então sempre tem aquele negócio, eu preciso escolher o que eu quero ser. Eu digo, deixa as coisas acontecerem, experimenta, vive a experiência que você vai ver, né? Então isso eu trago muito para a equipe, e então o foco sempre foi nessa questão. E aí voltando um pouco para essa parte de ser mulher, de trabalhar, trazer para casa os filhos e etc., eu olho para hoje, eu falo assim, eu não sei como eu dou conta, porque eu olho e falo assim, gente, antes, quando eu não tinha filho, não era casada, eu já achava que minha vida era uma loucura. Mas eu falo, quando a gente tem um propósito, que ele grita dentro de você dá um jeito. Planejamento, né? Também. Para mim é difícil muito planejamento. O Bruno, ele fica na minha cabeça. Fala, vamos planejar. Hoje, tudo que a gente faz dentro da loja é na base do planejamento, por isso que a gente consegue os resultados, mas não foi sempre assim, não. O engenheiro não faz nada sem planejamento. Você viu? Exatamente. Já é do perfil dele mesmo, né? Aqui é muita intuição também, né, Paula? Eu sou muita... E eu sou assim, eu sou uma pessoa que eu brinco que eu vivo no caos. Uhum. Por exemplo, amanhã é aniversário da minha filha. Eu nem sei o que elas vão ganhar de lembrancinha. Mas vão ganhar. Mas vão ganhar. No final dá tudo certo. Então eu tenho essa dificuldade. Por um lado é bom, porque vou apagando incêndio, né? Conforme vão acontecendo as coisas inesperadas, né? Sim. Eu consigo resolver. Eu tenho essa facilidade de deu um problema aqui, eu vou resolver tal. Mas aí o Bruno fala, se a gente viver apagando incêndio, nós não vamos seguir o caminho, né? Avançar. Então a gente se equilibra, né? Os perfis se equilibram. O Bruno tenta trazer essa parte da organização, e eu já experimentei que com o planejamento funciona muito mais. Não, o casamento perfeito, então deu certinho. A gente vai se equilibrando. Sensacional. Olha só, tem uma pergunta aqui também. Vou explorar um pouquinho aqui, vou falar um pouquinho do passado também, que eu sei que você é a nossa aluna egressa aqui, né, de administração. Queria que você contasse um pouco dessa sua vivência aqui no nosso campus, né? Então, assim, lógico,
foram outros tempos, mas sempre fica, né, aquela nostalgia, sempre ficam aquelas amizades. Demais. Eu queria que você contasse um pouco dessa experiência aqui como aluna, né, da Toledo Prudente. Olha, Como sempre foi entrar tive. aqui hoje Isso, também, isso. depois de um tempo. Eu até mostrei nos stories, eu chegando, vim pelo mesmo caminho que eu fazia, né? Olha só. E aí veio várias lembranças, foi muito gostoso estudar aqui. E como eu disse, eu vim, não era minha pretensão, né? Sim. Eu estava na medicina e de repente caí de paraquedas aqui na Toledo. Mas eu fui muito bem recebida, muito acolhida. Tive um relacionamento muito legal, tanto com os meus colegas de classe, quanto também com os professores, a direção da faculdade, as meninas, a Carmo, a Zeli, a André, que foi minha orientadora do meu TCC, um carinho enorme por ela. Então, assim, com certeza. E acho que eu me identifico porque a Toledo tem esse de empresa familiar, né? Então eu me identifico muito porque eu vivo isso, né? Justamente. Então é acolhedor, entendeu? Você sabe quem está por trás da marca Toledo, entende? Exato. Então isso traz um aconchego, Pessoalidade, uma vontade, né, de fazer parte, entendeu? Exatamente. Então quando eu saí, eu quis voltar, né? Eu voltei pro MBA e eu sempre ficava procurando, ai, não vai ter mais alguma coisa para voltar. Já descobri que tem um monte de curso aqui para eu fazer. Com certeza. Adoro. E nossa, tem um carinho enorme. Tudo que eu passei aqui fica muito marcado, né? Não, é uma época faz fantástica, parte da né? Nossa, é demais. Quero já voltar. Maravilha. Paulo, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o empreendedorismo ainda, né? Voltando no nosso foco aqui principal. O que você daria de conselho hoje para as mulheres que gostariam de iniciar ou de qualificar um negócio que já existe, né? Usando a sua experiência desse processo todo que você já contou de transformação, enfim, algo que você fez, que você falaria, olha, não vai por esse caminho, vai por esse, enfim, dicas mesmo para quem quer empreender ou para quem já está empreendendo, que vai te ouvir e ter a sua experiência aí como referência. Sim, eu acho assim, uma das coisas que mudou muito inclusive quando eu estava com um transtorno de ansiedade, eu li um livro que fala muito sobre o poder da lei da atração, né? Do pensamento. Adoro. Também. Só que é um livro que eu falo que ele é muito fácil de você ler, só que ele é muito difícil de colocar interpretar, em prática. né? Exatamente. Já bem Segredo? naquela época que lançou mesmo, né? Tem um tempinho já, né? Tem. Eu acho que é por isso que ele chama O Segredo. Exato. Eu falava, mas por que segredo? É tão simples o que está escrito aqui. É simples. É muito difícil você colocar em prática, porque eu acho que é muito difícil a gente lidar com os nossos pensamentos. Sim. E o segredo, ele fala muito disso. O que você pensa, na verdade, é o que você sente, é o que o universo vai atrair para você. E aí o universo vai muito da religião de cada um, né? Eu acredito muito em Deus, sou cristã. Então eu acredito que Deus que dá tudo isso pra gente. Então eu acho que a primeira coisa de uma mulher, ou né, um empreendedor, que eu posso dizer você precisa ter muito claro o que você quer. Porque quando você fala assim, que nem eu disse, eu quero tornar a minha empresa, a minha marca, uma marca desejo. Eu pedi, eu acreditei. Eu não sabia como isso ia acontecer, mas eu acreditei, eu coloquei prazo, mas poderia ser que ia demorar um pouco mais ou menos, enfim. Mas você precisa acreditar com todas as suas forças. Se você não acredita no teu negócio, você não vai dar certo. Se você não acredita que você, sei lá, uma manicure, se você não acredita que a sua unha vai transformar a vida daquela mulher, vai fazer alguma coisa diferente, se você não acredita naquilo, se aquilo não é importante para você, como que você vai vender aquilo, entendeu? Então, assim, lógico que a gente não pode generalizar, existem exceções, mas eu acredito muito que quando eu enxerguei o meu negócio como algo que fazia parte da minha vida e eu podia mostrar na prática, eu vivendo aquilo, o meu produto se vendeu sem eu falar nada. Tanto que eu senti necessidade na época, inclusive, de abrir o meu perfil pessoal, né? Porque hoje eu vejo muitas mulheres que têm essa dúvida. Tenho que ter um perfil da loja ou tenho que ter o meu perfil pessoal no Instagram? Sim. Eu acho que cada caso é um caso. Eu acho que você tem que se sentir à vontade. Chegou no momento que a empresa foi crescendo, tinham várias pessoas dentro da Bijubox, então eu não podia mais falar só como Paula. Eu falava como equipe Bijubox. Então tinha muita coisa que eu queria falar e eu não me sentia à vontade de falar ali, porque eu estava falando como porta-voz da Bijubox. Então foi quando eu abri meu perfil pessoal e ali eu comecei a me conectar com as pessoas de uma maneira que tudo que eu mostro, tudo que eu tento trazer para o meu público, para a minha audiência hoje no Instagram, é no sentido de ajudar, né, o meu público, que são as mulheres,
E eu vejo que elas sentem uma gratidão tão grande que elas têm vontade de estar dentro do meu negócio, de estar participando da onde a gente está. Então você gera uma conexão muito mais forte do que simplesmente você querer enfiar o produto naquela pessoa. Sim. E o branding fala muito sobre isso, né? É o marketing dos sentidos, é você se conectar através das emoções, né? E eu falo que uma empreendedora, primeiro ponto, né? Acreditar naquilo que você faz, acreditar no seu trabalho, acreditar que o que você vende funciona, né? E no poder, né, daquilo que você vende. E para mim acho que isso é o mais importante. E que eu não faria, difícil, né? Tá tudo certo já. Eu acho que é isso. Eu acho que acreditar é o mais importante. Eu vejo hoje você tem uma parceira aí que é a Érica, né? E que vocês também têm um negócio de vocês. Sim, acabou virando um negócio. Que são as lives. Inclusive tem live hoje. Tem live hoje. Olha só, fiquem ligados aí. Então, isso foi muito engraçado. Isso foi acontecer. Quantas lives vocês fizeram? 50 lives. 50. Uau. 50 lives. Então, hoje ela vende não só pela imagem, pela história, pelo negócio, pela empresa, que já é uma empresa desejo. Sim. Eu acredito que você já bateu a sua meta antes dos 5 anos. Sim. E vende outros produtos, né? Sim. Então, por exemplo, tem várias lojas que eu conheci nesse momento de pandemia assistindo vocês. As lives, sim. Né? Então, assim, acredito que quem contrata vocês hoje para vender os produtos também entende que vocês vão gerar uma conexão. Então, vocês fazem essa triagem, porque eu vejo muito assim, produtos femininos, sim, né? Hoje é loja de sapato, sim, né? Ou roupa de criança, enfim. Então, a comida, vocês fizeram uma que foi super bacana, sushi, olha só, bem nossa, legal. Então, como é esse processo aí? Como foi esse processo das lives e como vocês têm estruturado hoje como um negócio, sim, de vocês? Então, quando eu comecei a estudar sobre branding, eu ficava com muito medo, porque a gente fala muito sobre nicho, especialidade. Eu ficava morrendo de medo de sair do meu negócio, sabe? Tanto que eu sou formada em consultoria de imagem e estilo, eu fiz o curso de coloração, sim, porque eu queria, depois da pandemia, agregar valor ao meu negócio. Então, eu busquei através, como eu mudei a minha imagem, eu queria ter formação para poder trazer mais desse tipo de conteúdo, de imagem, de beleza, enfim. E eu vi que não é só isso. Calma, deixa eu ver, que eu me perdi. Calma. Imagina. Eu perdi o fio da meada. Calma, o que você me perguntou? Corta. Perguntei das lives, se agora das lives, tá. Voltei. Como é que vocês estão estruturando isso? Sim. Vocês estão vendendo coisas que fogem um pouco. Sim, então, eu ficava com muito medo de trazer coisas que não diziam respeito. Tanto que eu fiz o curso de consultoria e tal, e não atuo como. Agregou valor ao meu negócio? Agregou, é super legal, aprendi várias técnicas, as cores, me ajudou. Mas não é uma coisa que eu consigo atuar junto, porque, não sei, não conectou muito comigo, não deu certo. Só que eu sempre gostei muito dessa parte da comunicação. E como a gente, assim, diversificou lá dentro da loja, cada um faz a sua tarefa, eu entendi que eu não podia ficar só dentro da loja. Entendeu? Eu percebi que eu precisava estar conectada com o meu público em outros pontos, sim, não ficar só enfiada lá dentro da loja. Daí foi quando eu comecei a fazer um provador. Nunca pensei nessa parte de influência, de quero ganhar com isso. Foi muito natural. Foi muito assim, eu pensava assim, eu preciso trazer conteúdo para o meu público, para eles me conhecerem. Então, eu vou lá na loja. Eu vou lá e vou mostrar o que eu gosto, né? Eu vou dar dica, tipo, gente, olha, eu colocaria essa roupa com esse brinco. Ou então, gente, olha, eu vou fazer uma festa, eu vou encomendar essa comida. Para as pessoas começarem a conhecer o meu estilo, porque elas me conhecendo, elas geram essa identificação e elas veem que aqui elas querem ficar ali. Porque identifica. Muito orgânico, muito. Né? Uhum. Nunca imaginei que tomaria essa proporção. E acho que por conta dessa verdade, dessa autenticidade, as pessoas foram se interessando, porque hoje, o Tarcísio até pode me falar, essa questão do marketing de influência, ela é muito bacana, mas tem muita gente que às vezes não sabe trabalhar muito e aí traz esse negócio de uma coisa muito engessada, você não acredita muito, porque a pessoa está ganhando para falar daquilo, então eu sempre falava assim, eu só vou mostrar o que eu uso, o que eu gosto, né? Isso, e as pessoas identificam isso, né? Às vezes, quando você quer vender algo que você não acredita, dá para perceber. Né? Principalmente os jovens,
assim. Sim, o pessoal que já nasce com a internet e tal, você olha e fala, essa percepção. tá bom, isso não tem nada a ver com você, com a sua história. E a gente vê que é o que você consome, o que tem na sua casa, o que, né, faz parte. Tanto que para mim é muito difícil, que eu recebo muitos convites, só que eu não consigo. E às vezes até fica chato, às vezes as pessoas não entendem. E não é que eu não quero, mas é que eu preciso ter prioridades, né? O tempo é pequeno, não dá pra gente colocar tudo. Então eu só coloco realmente aquilo que eu uso, que eu gosto, né? Então isso trouxe muita credibilidade pro meu público. Eu criei uma audiência. E aí no meio desse caminho eu conheci a Érica. Que a Érica também ela é estilista. Conheci ela no projeto lá da D, né, das tops da D. E ali a gente se conectou de uma maneira muito legal, porque a gente vive mais ou menos a mesma fase. Ela entrou para esse trabalho de influência também porque ela gosta daquilo que ela faz. Ela continua estilista e também faz esse trabalho nas redes sociais como influencer. E aí um dia a gente resolveu, no meio da pandemia, fazer uma live nós duas juntas para mostrar os vestidos de festa com os acessórios. Uau! E aí foi tão legal que as pessoas começaram a falar, nossa, vocês duas é muito legal, é muito engraçado, por que vocês não fazem mais coisas juntas? Aí teve uma marca, a Mia, que é uma marca de roupas aqui de Prudente, da Milena, ela chamou a gente para fazer uma publicidade, nós fizemos, aí todo mundo gostou. E aí eu falei, amiga, vamos fazer uma live na Bijubox pra gente ver, de vendas? Aí comecei a ver que outras pessoas fora de Prudente faziam muito essas lives, né? E aí eu falei, vamos fazer. E aí nós fizemos e foi um sucesso. Isso que eu ia perguntar, dessas legal. Parcerias, né? Porque às vezes a marca ela se conecta também com outros propósitos, né? E você falando, é uma pergunta que você já falou, que eu estava pensando agora, né? Sim. Se existem também mais parcerias que você tem feito durante esse período, né? E o que você pretende agora para esses próximos meses, que a gente viu que você não para, né? Não para. Eu gosto de coisa nova. Quando eu vejo que tem muita gente fazendo o mesmo de mim, eu não quero mais fazer. Quando as pessoas falam assim, eu estou fazendo esse, aí eu vejo que alguém já começa a fazer, eu não ligo que copia, sabia? Porque eu acho que quando a gente é copiado é porque a gente está no caminho. Exato. Eu nem ligo. Copia, eu dou até força, eu falo, amiga, é isso aí. Né? Não tem problema com isso, mas eu já não quero mais fazer. Entendeu? Eu já quero arrumar outra coisa. Eu gosto sempre do novo, do diferente, sabe? Então, assim, eu gosto muito da parte do marketing de diferenciação. Você fazer o mesmo, mas com o seu jeito diferente, trazer alguma, né? Seu DNA, né? Seu DNA. Exato. Então, às vezes tá embaixo do seu umbigo, né? Você fica procurando fora e tá ali dentro de você. Você pode mostrar aquilo de um jeito diferente. Mas voltando um pouco nessa questão das lives, a gente fez essa live na Bijubox. E aí, como a gente já tinha lojas parceiras, né, que eu fazia os provadores, né, que conheciam já um pouco do nosso trabalho, acharam legal e convidaram. Vocês não fariam? Ah, faria, mas a gente precisa cobrar, porque é o meu tempo que eu estou deixando a minha família, o meu filho em casa, né, o meu negócio para trabalhar para o seu. Então, vamos ter que cobrar. Então, eu e a Érica sentamos, vamos fazer assim? Então, vamos. Fizemos a primeira live que a gente fez para fora foi na Gamadu, que é uma loja de roupas. Certo. De uma empreendedora mulher também. E daí foi um sucesso. Aí começou. E desde então, isso foi em agosto do ano passado. Olha. Desde então a gente não parou mais. Aí a gente tenta mesclar um pouco com os nossos... com o pessoal, né? Porque às vezes os maridos querem matar a gente, que a gente fica só fazendo live. Darcy, semana passada elas fizeram uma live de 5 horas, Paula. A da loja foi 6 horas. Sério? Foram 6 horas. Uau. Eu sei que eu ia e voltava, elas estavam lá. E assim, sempre 200, 300 pessoas. E muito concorrido, porque muito a Paula mostrava, a Érica mostrava, a hora que você colocava o que você queria, já não tinha mais. Entendi. Então, bem legal, né? Acho e é legal, Ju, que isso mostra muito aquilo que eu busquei. 6 horas de live, pensa, ali em muito pé, tempo. né? Sim. Mas e é as uma pessoas delícia, eu ficam adoro. porque elas gostam, porque tem conteúdo. E tem gente que acha que fica e nem compra, fica assistindo. Fica só assistindo. Porque gosta de ver, eu falo que vira um entretenimento, né? E as dicas que vocês dão, né? Porque você troca roupa, você troca acessório e tá mostrando. Você vê que legal, a gente não foca no produto. Né? Que nem a gente fez uma live de carnaval. Então a gente fez todo um cenário, a gente foi maquiada de brilho. É um evento. É tipo um evento, a gente chamava live show essa. Entendi. Por isso que eu falei, que nem a Bijubox, eu já quis trazer uma pegada diferente. Sim. Porque a live já tá acontecendo. Eu falava, o que eu posso trazer? Shop todo mundo faz. É a live show. E ela quer inovar. Pode ter certeza que essa semana vai ter umas 10. Mas é muito legal esse negócio das lives, porque num primeiro momento eu falei, meu Deus, agora eu estou inventando mais uma coisa para eu, né, fora da loja, até que ponto, né? Só que eu comecei a perceber que isso estava até agregando valor também ao meu negócio, porque automaticamente quando eu faço uma live em outro lugar,
as pessoas me veem num outro conhecer. público. Quem que é essa pessoa? Biju Box? Não conheço. E acabam virando minha cliente Vão também. ver os seus acessórios, Vem meus da acessórios, Érica, né? Então isso eu falo, nossa, então... E eu amo vender, né? Eu amo, tipo, mostrar, eu sempre gostei. Eu nasci no meio disso tudo, né? Então, eu falo que eu tô dentro do meu negócio, mas é o que eu falo. Às vezes o empreendedor, voltando, lembra naquela pergunta que você falou que você faria ou não? Que eu falei que é você gostar do que você faz. Mas é você... Gente, mas... Você não faria o que você não é isso que você quer dizer. Não acreditaria, né? Não, eu Você falei não outra coisa que eu ia falar agora. Ah, lembrei. Você não sair... Eu tenho esse problema, sabia? Às vezes eu tô tão concentrada falando, de repente vem um branco. Cabeça muito agitada. Às vezes a gente acha que a gente tem que ficar só dentro do negócio. Entendeu? E o Bruno me falava... O Bruno me falava assim, Paula, sai um pouco. Ele falava assim, pega uns looks de fora. Fazer network, né? Sabe assim? E às vezes a gente fica muito focado no nosso negócio. Eu posso mexer com acessório. Não, mas o acessório anda sozinho? Não. Eu vou numa festa, então... Onde festa? Não tem todo dia. Festa na pandemia. O que eu posso fazer para trazer, né? Que nem, olha que engraçado, que legal. Quando veio a pandemia, eu falei, meu Deus, a loja é fechada, a gente não tinha site, como que eu vou vender? E foi das épocas que a gente mais vendeu, foram alguns meses da pandemia. E sabe o que eu fiz? Uau. Eu trazia muito conteúdo que não tinha a ver com acessório. Então, que nem sempre aquele negócio da conexão, né? Sim. Todos os eventos que a gente tinha na Biju Box antes da pandemia, eu fazia um brigadeiro. Eu mesmo fazia o brigadeiro. Ah, já quero ir. Olha lá. Aí, você vai comigo como assessor. Eu vou como assessor. Tem que ter brigadeiro. E aí eu ensinei a fazer o brigadeiro, né, nos stories, ensinava a limpar os acessórios, ensinava a organizar. Então, assim, eu não estava ali mostrando meu produto querendo vender ele, eu estava tentando... Mostrava muito das suas roupas, né, como você compõe o seu look. Porque eu vejo que muita gente, muito empreendedor, às vezes vem para a internet e foca só no produto. O produto vende, depende do ponto que você tá. Mas que nem na minha experiência, quando eu focava só no produto, eu era mais um ali, né? Então, quando você investe na gestão da sua marca, no que você acredita, né, no que vem por trás do produto. Hoje, o meu foco não é o produto. Lógico que eu tenho que trazer um produto de qualidade, tal. Mas para você ter uma ideia, o meu mix, antigamente, era absurdamente maior, porque eu não sabia o que eu tinha que comprar. Porque eu focava no produto, então eu tinha que trazer uma variedade gigantesca. Para agradar todo mundo. Hoje você já tem. Hoje eu já tenho uma noção de que o meu cliente, ele não vem pelo produto. Ele vem por todo toda essa gestão que a gente construiu em cima da marca, né? Então a gente faz muita ação, né? Então, hoje na Biju Box é aniversário da loja, a gente fez uma roleta de prêmios. Uau, ação promocional, né? Muito bem. Ou então, é semana do verão, vai ter picolé todo dia. Nossa. Sabe umas coisas assim diferentes? E que fazem a diferença, né? Às vezes as pessoas não param para pensar nos detalhes, né? E eles fazem toda a diferença, né? Então, com certeza, eu vejo, assim, em pouco tempo, né, pelo que você falou, assim, que girou essa chave, né? Sim. E o tanto de ônus e bônus que você viu, né, de tudo isso, né? Então, com certeza, é um diferencial que a gente observa, mas também pela questão, né, do P de pessoas, digamos assim, no marketing, né? Nossa, então, a gente tem, lógico, os processos precisam funcionar, mas as pessoas se conectam com as pessoas, né? Hoje eu até postei uma frase do Joel J, que ele fala exatamente isso. Pessoas precisam de pessoas. Verdade. Até pra... Eu curti. E é exatamente isso. Às vezes a gente acha que faz tudo sozinho. O seu Milton já dizia isso, que ninguém faz nada sozinho. Essa é a nossa frase. Eu tive dificuldade com isso, Ju. É a nossa frase. O quanto a gente vive isso e tem que exercitar. Porque você quer dar conta de tudo. A gente não vai dar conta de tudo. A gente falou disso, de ser mãe, de ser, né, esposa. A gente não vai dar conta de tudo. A gente vai falhar em algumas coisas. Mas naquilo que eu me proponho a fazer, eu vou fazer sempre o melhor. Então, mesmo falhando, é o melhor. É o melhor que eu consigo entregar, é o melhor que eu consigo fazer, é o melhor da Paula naquele momento ali. E isso vai crescendo e vai abrindo outras portas, como tem acontecido com você. Mas eu falo que nem na loja, se eu não tivesse minha equipe, imagina. E eu acho que muito que eu demorei para acordar e virar a chave foi pensando só que eu tinha que dar conta de tudo. Eu tinha que fazer controlando. E não você precisa de pessoas. Tem esse negócio das lives, esse projeto das lives, eu falo para a Érica, eu falo, amiga, sem você eu não vou. E ela a mesma coisa, porque a gente, juntas nós somos mais fortes, né? Então hoje, assim, é um investimento grande para a gente fazer uma live dentro de uma loja.
E as pessoas querem porque elas sabem que vai dar resultado, porque nós estamos juntas. Até porque eu acredito, acho que o Tarcísio sabe melhor do que nós duas isso. Imagina. Não é só a venda ali naquele momento da live. Não, tem um pós. Então, vem os seguidores, vem pessoas Isso. novas. Às vezes eu não compro ali, mas eu vou lembrar, porque eu assisti, tô falando eu, o pessoal mesmo que vai acontece indicar. comigo. Vou indicar, vou lembrar. Então, Sim. é o network que a gente sempre fala, que ele acontece em todos os espaços. Sim. Desde o momento que você vai, por exemplo, na escola, que você faz amizade com uma mãe ali, de uma coleguinha do seu filho, né? E que olha alguma coisa em você. Então, essa coisa da gente se dar mesmo, se colocar e querer trocar em qualquer ambiente que a gente esteja. Falar, aqui na Toledo, o que eu vou... Não, mas olha todo lugar pessoas, é oportunidade. Né, tem aqui, vão te conhecer, vão te referenciar. A primeira outros. live que a gente fez lá na Regina, né, no ateliê, que foi os vestidos de festa e os acessórios, não tinha, tava pandemia ainda, não tinha festa. E a gente estava falando de festa e trazendo essa questão de, nós estamos com saudade de festa, então vamos tentar relembrar. Então a gente estourou champanhe, fizemos toda uma brincadeira. A gente faz meio que um teatro, assim, sabe? Para tentar trazer a sensação para a pessoa. Sim. E daí, sempre muito espontâneo, né? Isso que é legal, né, Paulo? Muito natural, assim, a gente faz... De vocês. E tanto que na última live até chorei, né? Porque eu não consigo segurar as emoções. Eu sou eu e acabou. Eu vi que você colocou lá, sanguínea, né? Sanguínea, aí é isso pura, mesmo. temperamental. Mas então, essa live foi em fevereiro. 6 meses depois, uma pessoa que estava nessa live, teve uma festa, ela foi lá, alugou o vestido na Regina e foi na Biju Box e pegou o acessório. Então, olha o reflexo. 6 meses depois da live. E é legal esse negócio da live que me trouxe também uma ideia de inovação também, porque depois que veio a pandemia, a gente queria ter um site, um e-commerce. O site está pronto, mas a gente não coloca no ar. Sempre tem algum problema, alguma coisa. E a gente parece que tem esse bloqueio com o site, o e-commerce. Lançamento, digamos assim. Não, né? eu tenho a sensação de que o e-commerce é uma venda fria. Porque como o conceito da minha marca é pessoas, como que eu não vou ver quem está comprando? A pessoa vai comprar simplesmente pelo produto. Entendi. Vai ficar comparando o preço, etc. E não é isso que eu entrego. Eu entrego muito mais por trás do produto. Exato, entendi. Então até o Bruno fala, não, Paula, mas o e-commerce vai ser só a finalização da venda, né? A gente começa essa conexão pelo Instagram e ela cai no site. No site. Eu ainda estou trabalhando isso na minha cabeça. Mas quando vieram as lives, eu entendi uma outra oportunidade. Porque através da live, esse cliente que compraria no site, ele pode conhecer como se ele estivesse entrando dentro da minha loja lá de longe. Então eu enxerguei a live um outro braço de venda. Sim. Não é porque a live só acontece quando está pandemia, ninguém está na rua, então eu vou fazer live. Não. Eu atinjo um público que está adormecido. É um público que nem sabe que ele precisa daquele produto. Então você entra na casa dele, mostra o produto de um jeito diferente, alegre. Tem cliente de live nossa que fala, olha, eu estava na pandemia com depressão. Eu comecei a assistir a live de vocês, hoje eu sou super feliz e me ajudou muito. Então, assim, eu falo que antes a gente assistia novela, hoje a gente assiste live. Então, por isso que a live não pode... Qual que é o erro das pessoas que só pensam na live? Foco no produto. Não pode. Você tem que trazer sensações para as pessoas. Então, o que a gente faz das sensações? Às vezes sorteia alguma coisa, comida, sabe? Por quê? Ela vai lembrar que ela comeu aquela comida na live da Biju Box. Nossa, então que nem nessa live a gente teve o espetinho. E quem pediu espetinho ganha não sei o quê. Então, a pessoa, quando comer o espetinho, vai lembrar que a primeira vez que ela comeu o espetinho foi na live. Você entendeu? Entendi. Você mexe com todas as emoções das pessoas. Mas acho que vale a pena pensar no e-commerce, né? Eu sou uma cliente da internet. Sim. Então, assim, eu gosto muito de ir, mas não sou de provar. Eu olho ali e falo, já quero. Eu quero, enfim. Mas, geralmente, eu me conectei pelo Instagram, para uma Por rede isso que social, você foi pro site. e eu vou para o site, entendeu? Para facilitar mesmo. Sim. Isso não é uma coisa de pandemia. Tanto que nós somos clientes da Carol, né? Tanto eu e você, a gente tem até coisas iguais ali. E eu acho que eu fui na Carol umas 2 vezes. Sério, 4, 5 anos que eu sou cliente dela. Então eu vejo lá, ela posta. Interessante. E, né, no caso aí você dela, já ela prova, quer... eu já quero ela entrega na minha casa. Então isso eu já tinha antes da pandemia. E cresceu, melhorou, obviamente, né? Trouxe um mercado diferente, mas eu sou uma cliente do digital e acredito que tem muita gente aí que não deixa de se conectar com o negócio, com o produto, né?
Tarcísio, mas Exato. que prefere... É mais rápido, né? Às vezes nessa rápido. saída, né? Às vezes está em outro estado, às vezes está, né, em outro E eu local. mesmo, quando eu tô no Instagram e eu entro numa loja, eu gostei e tal, eu procuro se ela tem site. Se ela tem site, eu já compro. Isso, Só que passa credibilidade olha também, isso. né? Então eu falo, eu preciso acreditar, eu preciso passar por isso que eu falo que é importante você acreditar. Vamos pensar o seguinte, né? Você ali na live vai atender um público daquele horário, daquele período. O site vai não. atender muito mais, Se você verdade. quer ser de fato, né? Você tem a visão aí do seu negócio, que já é, como a gente viu, você vai atender outras pessoas. Inclusive de outros países. Então, Exato. acredito que... E assim, a gente tem o perfil do cliente, né, Tarcísio? Tem um cliente que vai continuar na sua loja, que quer ir lá, que quer provar, que quer olhar, que quer conversar com a vendedora. E tem o cliente que vai olhar vocês no Instagram. E vai querer comprar pelo site, online, é verdade. Porque isso para ele... Eu compro, para Isso. você ter ideia, online de lojas de Prudente. Sim, Olha olha que só. interessante. Né? Isso é muito interessante. Isso, um perfil Acredito que eu não interessante. seja a única. Não, com certeza. Tem muitos Porque é mais padrões. É mais pra mim. fácil, é verdade. Mas é um projeto que a gente quer tirar do papel e eu acho que essa questão das lives vieram para dar meio que um pontapé. Porque quando a gente faz a live, para a gente fechar uma venda só via WhatsApp e via direct, é mais complicado. Se você tem um canal, um site, para você trazer essa facilidade, essa rapidez, né? Ele entra lá e já finaliza, exatamente. E assim, o e-commerce, já, né, avançando a discussão, mas uma dica para as empreendedoras é algo que não pode ser feito por qualquer um. Sim, acho que tem gente exatamente. muito boa Muito no boa, mercado. Acho que é um investimento que tem que Exato. ser feito, né, Tarcísio? É, segurança, porque se tudo, trava, né? segurança, aconteceu alguma coisa com o meu cartão, nunca mais a pessoa volta. Então, isso tem que se investir mesmo, porque, de fato, é a imagem da sua loja no digital. Então, tem que estar ali da melhor forma possível e de forma segura. Eu fico falando coisas aqui da minha cabeça, né? Não, mas tá é verdade. certo. Nossa, eu falo que o site, pra gente, é um desafio, porque é um negócio completamente diferente de uma loja física. Então, as pessoas acham que é a mesma coisa, só vai mudar o canal. Não, é um negócio completamente ali, diferente. Tem que estar tudo muito formatado, né? E aí eu falo, será que a minha marca está pronta para isso, né? Será que tá tudo formatado? Porque você ir nível Brasil, você tem que entregar a mesma coisa que você entrega aqui. Você tem que estar, você tem que estar preparado para essa demanda, né? Exato, que são vários fatores, né, que tem que analisar, enfim. Mas pelo que a gente viu, né, Ju, a Paula já tem esse viés mesmo de qualidade total, então ela vai entregar algo que as pessoas estão querendo, né, e precisando, principalmente, né? Mas tudo é um processo, acho que tem o tempo certo. Exato. Acho que muita gente foi para online. É o que você falou, o foco não é só esse momento. As lives vão continuar podem continuar com novos formatos, com novos modelos. E acredito que o e-commerce também é um caminho aí sem volta, querendo ou não, mas no tempo certo, no tempo de vocês. Acho que o melhor você já tem, a identidade, né? Uma cara da marca. Exato. E conseguimos, depois de 30 anos... ano passado a gente conseguiu pela primeira vez reformular a identidade visual, porque a logo nossa ficou 30 anos a mesma, minha mãe não deixava mudar. E aí nós conseguimos. Então acho que tudo tem um tempo certo, né, que nem você disse. Sim. Bacana, nossa, sensacional, né? A gente Muito nem vê o tempo passar, né? A gente fica aqui, eu fico olhando. Eu não gosto de falar, né? Assim Se que é deixar. bom. A gente fica aqui olhando, Adoro. querendo falar um pouquinho mais. Tem mais alguma pergunta? Muito bom. Tarcísio? Eu acho que Só para ela finalizar, né? vou passar a bola para você para finalizar, então. Mas assim, de antemão já agradecer, né? Eu acho que foi muito enriquecedor esse tempo. Eu acho que trouxe para quem vai estar ouvindo também vários insights. Sim. E sobretudo, né, a experiência de vida, que isso daí é impagável, né? Para quem está ouvindo, trocar essas experiências dessa forma agora, como a gente está ressignificando as coisas. A Juliane vai fazer uma pergunta também sobre isso. Tá. Então, exatamente isso. Queria agradecer já de antemão aí, em nome da Toledo, né? E eu como professor também, vendo essas histórias, com certeza a gente vai fazer parcerias aí futuras. Arrasou. Tá bom? E eu queria agradecer, você é muito simpática. Obrigada. Já te conheci nas redes sociais, mas pessoalmente é muito mais, viu, gente? Então você que bom. tá vendo aí. Eu sou um pouco mais tímida pessoalmente, mas depois eu me solto. Ela Mas chegou, chegou, né? depois, exatamente. Será que é Cadê a isso mesmo? Paula? Você sabe que eu Exato. tive um problema com isso, né? Depois que voltou um pouco da pandemia, as pessoas começaram a me encontrar, porque eu tive esse crescimento mais no digital na pandemia, né? Nesses 2 anos. E daí as pessoas, eu não encontrava as pessoas, né? Porque estava todo mundo em casa. Quando a gente começou a voltar, as pessoas começaram a me encontrar na rua. Não que eu não era a mesma pessoa, mas
pessoalmente, eu sou um pouco mais tímida. Entendi, até conhecer, né? Até eu conhecer. Então, as pessoas, tipo assim, várias pessoas me conhecem por conta do digital, mas eu não conheço elas, né? Então, aí eu falo que também é você alinhar a expectativa que você cria no digital, você tem que entregar no pessoal. Então, através dessas, não reclamações, mas desses avisos que eu tive, esses feedbacks, eu não vi isso como algo negativo. Eu falava assim, nossa, eu preciso melhorar nisso. Então, eu comecei a trabalhar. Eu entrava num lugar, as pessoas me olhavam muito, eu falava, você me acompanha? Assim, oi, tudo bom? Tipo, eu tentava... nossa, muito difícil pra mim. Muito difícil, porque é um desafio. Mas a gente tem que alinhar essas expectativas, né? Você não pode ser a mesma pessoa, tem que ser a mesma pessoa. Você tá com vergonha, né? Você tá tímida, porque é um ambiente diferente. Novo, exatamente. Pessoas que você tá conhecendo pela primeira vez. Exatamente. Sim. Ô, Paula, a gente... Tarcísio falou uma palavra aqui, que é a nossa palavra do ano, inclusive, né? Que é ressignificar. Eu acredito que você mostra isso do começo ao fim, aqui no nosso encontro, no nosso podcast, que você ressignificou a sua carreira, a sua vida, a sua história, a sua marca, a marca da sua família. Então, a gente queria que você deixasse uma mensagem para as mulheres, não só mulheres, obviamente, que o nosso foco aqui é trazer mulheres empreendedoras, mulheres de sucesso. O podcast tem esse nome, Ela Pode. Mas eu tenho certeza absoluta que você também inspirou os meninos que estão aqui conosco hoje. Certeza. Vai inspirar outros homens empreendedores, assim como deve ser um exemplo para o seu pai, para o seu irmão, para o seu marido, para o seu filho. Mas a gente está trazendo essa representação feminina. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem final aí para as mulheres, né, que te seguem, que gostam de você, ou que vão te conhecer por meio desse podcast, de fato, como um respirar em todos esses momentos difíceis que a gente tem vivido aí nos últimos anos. Bom, você fala a palavra ressignificar, eu acho que faz todo sentido, né? Quem não passou por uma ressignificação nesses últimos 2 anos, né? Exatamente. E eu falo que o mais importante, para mim, essa questão de ressignificar tem a ver muito com o que a gente escuta muito dizer hoje, que é o autoconhecimento. Que se não fosse o autoconhecimento para mim, eu acho que eu não estaria onde eu estou. E eu vejo que, pelo contato que eu tenho há tantos anos com mulheres, né, dentro da loja, eu vejo que falta muita segurança por não se conhecerem, né? Então, às vezes, não tem coragem de usar uma roupa, não tem coragem de usar um acessório, porque tem medo do que o outro vai falar, porque não se conhece. E quando você se conhece, você consegue segurar tudo isso. Você consegue segurar qualquer roupa, qualquer acessório, qualquer sapato, qualquer coisa. Então, eu falo que autoconhecimento é tudo. E tem muitas ferramentas hoje, né? Não é só terapia, você pode fazer... Tem cursos, acho que a gente entender a mente, como funciona, ver onde que está ali o problema, né? Antes de você fazer qualquer coisa, antes de você empreender, antes de você ir para as redes sociais, autoconhecimento puro, porque aí você se torna mais confiante, segura, você valoriza quem você é, né? E eu falo que são treinos, né? Eu estava até comentando com vocês que eu tenho dificuldade de falar em público pessoalmente, e eu falei até esses dias, eu falei, como que eu vou fazer isso? Eu digo, treino. Então, o que te falta é treino. Não adianta você achar que o que você vai começar hoje, amanhã você está perfeito. Não, é treino. É um processo, né? Treino. Sempre vai ser. Então, eu falo que eu acho que isso é a base de tudo. O autoconhecimento, você conhecer, buscar essa confiança de si mesmo, né? Que nem você falou nesse podcast hoje, uma coisa muito interessante que eu sempre falo. Aprender a receber elogios. Sim. Quando você recebe um elogio, acolhe, agradece. Se você fala que não, você está negando uma energia que você está recebendo. Exatamente. Então pronto, já começa por aí. É um exercício, é um treino. Porque a gente vive numa sociedade muito dura, né? Que você não pode se achar bonito porque você está se achando. Não, tudo tem um limite, né? A gente tem que ter humildade, óbvio, mas se a gente não se achar bonito, como que o outro vai achar? Né? Se eu vendo acessório, eu preciso me achar bonita para o outro também achar. E quando ele acha, eu tenho que dar um ok, né? Então, eu acho que autoconhecimento e treino, que eu acho que o treino que leva a quase perfeição, né? Humilde ela, né, Jo? Eu falei não, perfeita a gente nunca vai ser, né? Quando eu fiz o convite para ela, falei que, né, até falei para o Tarcísio, olha, quando a gente começou a estruturar aqui o podcast, eu já sei uma pessoa que eu acredito que vai ser a cara do nosso podcast, que de fato vai
trazer uma identidade para essa, porque é um novo negócio para nós também, né, aqui na Toledo, algo que a gente está construindo para os nossos alunos, para os professores, para a sociedade. Então, acredito que não poderia ter sido uma outra pessoa. É um prazer receber, foi um prazer receber, ouvir toda a sua experiência, a sua trajetória, o quanto você tem agregado valor à vida de outras pessoas, não só mulheres, né, mas de empresas aqui da nossa região, que tem a oportunidade de usar você como uma ferramenta para o negócio se desenvolver, para crescer. Então, olha o quanto de potência tem tudo isso que você faz e tudo isso que você se tornou, né, Paula? Em tão pouco tempo, em menos de 5 anos, que era a sua meta. Eu coloquei a meta, né, gente? Então, por isso que eu falo, saiba pedir que chega. Cuidado. Cuidado, exatamente. Cuidado com o que você pede. Eu pedi o podcast, hoje eu tô aqui. E é legal, atendeu a sua expectativa? Nossa, superou. Eu já quero voltar. Quando é o próximo? Opa, com certeza. A gente chama já para entrevistar outras mulheres. Isso! Adoro. Fazer uma mesa maior aqui. Uma mesa redonda, né? A gente faz ao vivo, não pode? Você falou que pode fazer ao vivo no YouTube. Com perguntas, já pensou? Com interação da arrasou, galera. Amei, muito bom. Temos aqui um recado. Tem umas 3 semanas nós fizemos um ao vivo no Instagram por aqui. Então dá para fazer ao vivo até no Instagram. E já direto para ficar salvo em podcast também, tá? Nossa, fica a dica. Vamos fazer, Paula? Bora. Quando Olha agora? Esse é o Vitor. Eu Obrigado, tô pronta. O Vitor aqui, todo nosso especialista em podcast, em tecnologia, inovação. Nosso braço direito aqui. É o dono Nossa, do gente, é maior estrutura, Exato. né? Não é qualquer coisa. Não. O investimento que a Toledo tem feito. Tudo de bom. Toledo sempre na frente, né? Sempre inovando. Sempre inovando. Por isso que eu gosto. Exato. E a ideia é que depois, né, com a redução aí da pandemia, e a gente tem os alunos aqui assistindo e vendo como é a gravação, e eles interagindo conosco também, porque é para eles que a gente está fazendo isso. Claro. Primeiro para eles são os nossos clientes. Sim, com certeza. E a gente quer entregar sempre o melhor. Então, você trouxe muito conteúdo de gestão de pessoas, de negócios, marketing. Marketing. Né? Então, foi muito bom, porque o seu conteúdo a gente também vai usar em sala de aula para complementar, né, toda a base que a gente traz todos os dias aqui para os nossos alunos. Exatamente, a gente precisa, né? Então eu queria agradecer então a Paula, né? Realmente acho que eu já agradeci umas 10 vezes, mas vou agradecer mais tenho que agradecer, para mim é uma honra poder estar aqui. Então obrigado, muito Paula. Obrigada. Então você que está aí ouvindo, né? Com certeza nas redes sociais. Queria que a Paula falasse também as redes sociais dela, mas antes disso, né? Só agradecer você que está conosco até agora. Então acompanhe aí os próximos episódios do Ela Pode, que vai ser sucesso. Então Paula, fale para nós aí as suas redes sociais, como as pessoas podem se conectar com você. Eu tenho meu perfil pessoal, que é o Paula Pretz, né? Tem um S no final, certo. Que é o sobrenome do meu marido. Então todo mundo às vezes acha que o Pret, né, é Pretz. Paula Pretz, TTIS, ou no Bijubox Oficial, Bijoux Box Oficial, que é o perfil da minha loja. Maravilha, isso no Instagram? Isso no Instagram. Maravilha, então muito obrigado, Juliene. A gente vai ficar aqui agradecendo a Paula. Imagina, gente. Mas, Paula, um prazer mesmo. A gente faz parte aí de um projeto de mulheres juntas também. E temos lá mulheres incríveis. E a gente vê o quanto esse network é importante, o quanto, né, a gente troca, agrega e sempre melhora quando a gente se abre para isso, né? Quando você tem aí a predisposição de saber que você não sabe tudo, que você está aqui para crescer, para ser melhor. Então, cada encontro que você tem, cada oportunidade, de fato, é um crescimento. Eu fiquei muito feliz com os seus vídeos ali que você queria contar. Você viu? Né? Então, mas realmente, eu fiquei muito emocionada com o convite. Como eu disse, né? Para mim tem um significado e você não fazia ideia. Por isso que eu falo. Foi um podcast, a virada de chave dela. A virada Primeiro, de chave. Foi um podcast de uma advogada? Era uma advogada que fez uma transição de carreira para consultora de imagem. Tanto que eu queria fazer o tal do curso de consultoria, porque eu vi, a história dela me inspirou tanto, né? Que parece que me ligou um estralo para eu querer mudar, né? Através de um podcast que eu escutei. E tantos outros que eu já escutei e que, né? Eu falo assim, ao invés de você ficar escutando qualquer coisa, põe um podcast bacana. E só para a gente encerrar isso que você fala, né? Da transição e do podcast que você assistiu,
eu estudo muito sobre carreira e a gente às vezes tem a ideia que na transição, quando eu falar, eu vou fazer uma transição, é você mudar radicalmente. Então, você é advogada, você passa a trabalhar com confeitaria. Sim. E não é isso. Você mostra aqui hoje, nesse podcast, a transição na sua carreira como administradora de empresas. Sim. Você em nenhum momento deixou de ser administradora de empresas. Né? Que é a sua formação, a sua graduação. Isso. Mas você faz essa transição, essa mudança, né, fazendo outras escolhas, agregando outras coisas, buscando novos conhecimentos na sua carreira. Na própria então, isso carreira. também é transição de carreira. Sim, olha que legal. Legal, né? Muito bom. É e eu também aprendo muito, né? A gente, por exemplo, hoje nesse podcast aprendi muito aqui com vocês. E é o que eu sempre falo. Às vezes, um assunto que a gente acha que a gente já domina, quando você escuta de uma outra pessoa, você tem vários insights diferentes do mesmo assunto que você já domina. Então, por isso que é sempre bom a gente escutar, compartilhar, né? Porque eu já tive várias ideias aqui hoje, né? E então, nós também, né? E nós também, uma troca. A gente quer trazer a Paula para a sala de aula agora. Eu quero. Vamos fazer uma aula conjunta com muito bom. marketing, administração, Nossa. contábeis. Ai, muito bom, Sonho. adoro. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Nossa, foi muito enriquecedor. Então, você que está aí ouvindo, pode continuar conosco, que as novidades são imensas. Muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima, pessoal. Obrigada, Tchau, gente. tchau. Tchau. Tchau.